Boa noite a todos, meu nome é Sônia e hoje nós estamos aqui mais uma vez para refletirmos sobre o Evangelho do Cristo e novamente também refletir sobre esse Evangelho na perspectiva de Emmanuel, né? Sobre quando Emmanuel, em passagens do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos falar do capítulo 16, que se chama Endireitai os Caminhos. Esse capítulo ele está baseado numa fala do profeta Isaías, né? Endireitai os caminhos do Senhor. É uma fala que foi retomada por João Batista e consta lá no Evangelho de João 1:23, João Evangelista 1:23. Bom, ele fala inicialmente assim, endireitai os caminhos. Acho que para a gente entender um pouco isso, seria importante a gente pensar, né? Que caminhos são esses? E Emmanuel ainda vai mais além, né? Ele diz que esta fala de João Batista, ela é um alerta, né? Uma advertência para os dias atuais. E ele fala, endireitai os caminhos comuns, né? E aí nós podemos pensar que caminhos são esses. Nós podíamos imaginar que fosse assim o caminho espiritual, por exemplo, o caminho que o espírito traça, que ele vivencia durante várias encarnações, né? Ora encarnando como homem, como mulher, em famílias mais abastadas, em famílias mais humildes, num país, no outro país, num corpo um pouco mais saudável, no corpo um pouco menos saudável. A gente podia pensar aí nessa trajetória do espírito ao longo das encarnações. Mas essa é uma visão muito ampliada, né? E a gente não pode perder de vista que Emmanuel, ele tem sempre essa característica de ajudar a gente a refletir sobre aquilo que a gente está vivenciando. Ele atualiza bastante o Evangelho para a gente. Então, para a gente resumir e entender um pouquinho melhor, vamos pensar só nessa nossa encarnação, né? Vamos pensar nesse caminho que nós estamos trilhando neste momento da nossa longa jornada espiritual. E ele toma assim um tema de como é que a gente se sente muitas vezes quando nós rogamos a Deus que nos atenda em alguma das nossas dificuldades, né? Ou seja, por um problema que a gente está enfrentando, um problema que alguém que a gente ama está enfrentando, ou quando a gente pede a presença de Jesus em nossas vidas para que a gente possa alcançar algo. Muitas são as situações que nos fazem recorrer ao plano espiritual para pedir a presença do Mestre junto de nós. E algumas vezes a gente nem percebe que essa presença já se faz o tempo todo, né? Principalmente quando a gente faz um pedido, faz rogativas, faz preces, e aí muitas vezes aquilo que a gente gostaria que acontecesse não acontece. Às vezes demora até acontece, mas não acontece no tempo que a gente gostaria, não acontece do jeito que a gente gostaria, não acontece da forma como nós achamos que seria justo que acontecesse conosco em função do nosso procedimento na vida, né? De quem nós somos. Muitas vezes a gente se acha merecedores e não entende por que aquela graça não veio, aquela intercessão do plano espiritual maior não veio. Mas é importante que a gente pense assim, o que é um bem, né, para a gente, né? Emmanuel fala lá no texto que às vezes a gente fica desanimado quando a gente, né, deseja um bem e isso não é atendido. Aí acho que outra coisa importante para a gente refletir, o que é um bem realmente? Pode ser, às vezes, se a gente pensar assim, numa perspectiva muito imediatista, a gente vai pensar assim,
um bem, né? O que é um bem para mim e o que Emmanuel está chamando de um bem dentro dessa leitura. Bom, para a gente pensar um pouco nisso, a gente não pode perder de vista que o bem maior, o objetivo maior nosso é o nosso desenvolvimento espiritual. Então, quando a gente pede a Deus por alguma coisa, é muito importante que a gente tenha em mente se aquilo está contribuindo para o nosso progresso espiritual, se aquilo está nos tornando pessoas melhores, né? Às vezes a gente pede até não por nós, mas pelas pessoas para quem a gente ama. E aí idealiza assim, eu gostaria que acontecesse isso, eu queria que aquele problema cessasse na vida daquela pessoa, eu gostaria que ela não estivesse passando por isso. E às vezes a gente esquece de pensar que aquela criatura também tem uma trajetória, né, espiritual a seguir. E um bem que às vezes a gente pede até para o outro mesmo, será que a gente está pensando na evolução dele, pensando no caminho de aprendizado dele? Então, quando a gente faz um pedido, é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? Para que o nosso desejo não seja assim um desejo idealizado. Eu quero que seja assim, então se não acontece daquele jeito eu me sinto abandonado, eu não me sinto atendido. Mas, além da gente pensar se o que a gente está pedindo vai contribuir ou não para o nosso desenvolvimento moral, para o desenvolvimento daquela pessoa para quem a gente está pedindo, é muito importante que a gente também pense assim, relembre, né? Algo que a gente vai sempre falar aqui, porque não tem como fugir disso, né? Relembre, se Deus é infinitamente bom e misericordioso, Ele é o Pai a quem nós nos dirigimos nos momentos de mais desespero, de mais aflição, é quem a gente acredita que tenha criado todo esse universo. Então, se Ele tem todo esse poder, toda essa misericórdia, é importante que eu me pergunte, será que o que eu estou passando é em vão? Será que a experiência que eu estou passando tem algum sentido de ser, tem alguma função dentro do meu processo de crescimento espiritual? Então, quando a gente pensa assim, quando a gente lembra da grandiosidade de Deus, a gente começa a refletir sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades de uma outra forma, de uma forma mais raciocinada, né? A gente não fica pensando assim que isso tem que cessar imediatamente. Vamos pensar que aquela situação que você está passando, embora seja difícil, tem um aprendizado a ser feito ali. Aí a gente deseja que aquilo termine de uma hora para outra. Será que eu consegui aprender tudo o que eu tinha para aprender ali? Né? Então, voltando aí à nossa compreensão do título da leitura, Endireitai os caminhos. Então, vamos supor que nós reencarnamos para cada vez mais ir endireitando os nossos caminhos para chegarmos ao Pai. Afinal de contas, se a gente lembrar a pergunta 610 do Livro dos Espíritos, ela vai dizer que os Espíritos vão contar para a gente que a espécie humana foi a escolhida para conhecer Deus. Então, se nós somos escolhidos para conhecer Deus, a nossa trajetória vai ser sempre nessa direção, sempre, né? Nós vamos ser sempre conduzidos por este caminho. E aí, quando a gente pensa desse jeito, inevitavelmente a nossa fé fica mais sólida. A gente começa a entender muitas vezes que se um pedido não foi atendido, existe uma razão de ser ali. Se o nosso irmão está passando por uma dificuldade que a gente gostaria de cessar, que a gente gostaria de interromper, que a gente gostaria que ele não estivesse passando por aquilo e de alguma maneira a gente acaba entendendo que não pode evitar, existem outras coisas que nós podemos fazer, né? O Evangelho nos diz que nesses momentos nós não podemos fechar os olhos para o sofrimento do nosso irmão. É importante que a gente pense assim, como eu posso ajudar, né? Aí pensar naquilo que ele está passando, que soluções você tem, soluções morais que você possa ajudar, você tem soluções materiais que você possa auxiliar ele. Então, como disse lá também
no livro dos Espíritos, né? Nas leis divinas. O nosso progresso, ele está relacionado não só com o mal que eu deixo de fazer, mas com todo o bem também que eu posso realizar. E quando ele diz, endireitai os caminhos, é essa compreensão de qual é o caminho. Jesus é o caminho, né, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por ele. Pronto, já temos aí uma boa pista, né? Lá também no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o modelo mais perfeito para a gente seguir. Então, Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Então, o Evangelho ele tem essas respostas, né? O que Emmanuel faz, e eu acho bem bacana, já, né? Eu sempre falo isso, é que ele faz com que a gente tenha um olhar mais acurado, um olhar mais atencioso para o Evangelho e perceber que a todo momento o Evangelho está explicando esse nosso processo evolutivo, está nos mostrando como caminhar pela vida. E quando a gente endireita o nosso caminho, quando a gente põe a nossa fé de um jeito mais raciocinado para entender que caminho é esse, onde é que ele está distorcido. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Quando é que o nosso caminho distorce? Quando a gente quer pegar atalho, né? E às vezes os nossos pedidos, as nossas rogativas, as nossas preces, às vezes sem a gente perceber, a gente está pegando um atalho aí. A gente quer simplesmente cessar um sofrimento sem entender o que aquilo está fazendo na nossa vida, o que eu posso aprender com aquilo. Aquilo está indicando uma fragilidade minha, que se eu enfrentar aquela dificuldade, eu vou me fortalecer. Então, aí o caminho ficou torto, precisa ser endireitado. Como é que ele vai ser endireitado? Com essas nossas perguntas, com essas nossas reflexões, tendo em vista da onde a gente veio, o que nós estamos fazendo aqui e para onde a gente vai, né? Então, endireitar os caminhos do Senhor, endireitar esses caminhos, emparelhar esses caminhos com os caminhos de Jesus, né? E se ele é nosso modelo e guia, é modelo a ser copiado e é guia a nos guiar para o caminho correto. Então, quando a gente volta o nosso olhar para a nossa existência, volta o nosso olhar para a nossa vida, tanto nos momentos de dificuldade, quanto nos momentos de gratidão pelas coisas boas que a gente vivencia, né? Quando a gente faz isso, entendendo que é um aprendizado, que cada trechinho desse que a gente está fazendo em cada encarnação é parte de um longo caminho de evolução, aí a gente começa a serenar os nossos corações e endireita assim os caminhos de tal forma que nós começamos a perceber a misericórdia divina. Ela é como uma fonte que flui o tempo inteiro. O que acontece é que às vezes a gente se desvia do caminho onde essa fonte está jorrando e a gente não percebe. Fica sedento, com tanta água à nossa volta, com tanto refrigério possível da gente encontrar, da gente ir beber nessa fonte, de se alimentar, de encontrar respostas, de buscar a calma. Mas quando a gente começa a pensar assim, é que a gente começa a olhar em volta e falar assim, não, Jesus sempre está presente, né? Essa fonte está sempre com a gente. Então, mesmo quando eu pedi e de alguma maneira aquilo não foi atendido, eu pude perceber qual era o aprendizado que estava por trás daquilo. Então, endireitar os nossos caminhos é fazer essa reflexão, né? O quanto que nós estamos caminhando na direção do nosso objetivo maior, que é voltar ao Pai. Lembra da parábola do filho pródigo? Ele foi ao mundo, nós estamos no mundo, precisamos estar no mundo, viver as coisas do mundo, nos desenvolvermos, né? E todas as experiências que nós precisamos, que nós buscamos e que se nos apresentam aí para a gente vivenciar, elas precisam ser vivenciadas sempre com a orientação do Evangelho,
Por quê? Tem muitas coisas no mundo que vão nos distrair, que vão nos tirar do caminho, que vão nos confundir. E tem muitas coisas no mundo que vão nos emancipar, que vai nos amadurecer. Então, é aquela coisa, nós temos que fazer o exercício desse livre-arbítrio e vivenciar verdadeiramente, que às vezes a gente também teoriza muito sobre a vida, né? Teoriza sobre, olha, eu quero isso, eu desejo aquilo, fulano deveria ter feito isso. Às vezes a gente fica muito na teoria, tanto da orientação da nossa vida, como na orientação da vida dos outros. E esquecemos de pensar assim, poxa, o que eu quero de verdade? O que eu gostaria? O que meu coração pede para eu realizar? Vocês sempre vão me ouvir falar nisso, porque eu acho que esse olhar interiorizado, ele está sendo muito deixado de lado, né? Quando a gente, no mundo de hoje, é tanta informação, que a gente começa a ser muito bombardeado, né? E é estímulo o tempo todo, estímulo visual, estímulo auditivo, são assuntos diversos, muitos assuntos diversos cada dia, e a gente vai se perdendo dessa interiorização, de entender que cada um tem uma trajetória, cada um tem um caminho a ser endireitado. Então, quando eu me refiro ao filho pródigo, ele teve experiências difíceis, ele aprendeu, né? E aí ele refletiu sobre os erros dele e ele voltou ao Pai. Assim também somos nós. Nós vamos endireitar os nossos caminhos refletindo sobre a nossa atual encarnação, né? O que nos rodeia, quais as questões que nós temos que resolver, quais as coisas boas que nós podemos desfrutar e que porque fomos agraciados com isso, porque conquistamos. Então é esse olhar mais minucioso para que a gente entenda o que é que precisa ser endireitado, né? E essa expressão endireitai os caminhos, ela é uma expressão imperativa mesmo, né? Uma expressão de mando, vamos dizer assim. Emmanuel, ele fala com firmeza, endireitai. Então precisa de decisão, precisa de vontade, precisa de perseverança e precisa também de buscar esse modelo e esse guia para que as nossas ações elas não se percam aí nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades, que é muito fácil acontecer, né? E que se não fosse assim tão fácil da gente se perder nas coisas, né? Às vezes nas coisas mais simples, sabe? Às vezes a gente está conversando e quando a gente não tem essa atenção nessa conversa, não tem esse olhar mais caridoso, mais carinhoso para com o outro, às vezes uma palavra que mal colocada traz o sofrimento para o outro, traz o sofrimento para a gente. Então, quando a gente fala de Jesus como modelo e guia, é Jesus o tempo todo, sabe? É uma vigilância mesmo, orar e vigiar. E quando a gente muitas vezes tem atitudes que não estão de acordo com o Evangelho, ou coisas que não estão de acordo até mesmo com o nosso coração, às vezes a gente faz coisas que nem a gente queria ter feito. Então, não desanimar, é perseverar, endireitar o caminho, é um trabalho diário, é um trabalho de todo dia, toda hora, mas não tem que ser um fardo, sabe? Isso que é legal a gente pensar. Nossa, mas falando assim eu vou virar um santo. Olha, não tenha medo, porque para a gente virar santo é uma jornada muito grande ainda, uma muito longa, né? Então, esses cuidados, eles são legais no sentido de que quando a gente realmente está construindo o amor verdadeiro, a fraternidade, a solidariedade dentro da gente, eles fazem muito sentido, eles dão muita paz para a gente, né? Então, esse trabalho de endireitar o caminho, ele é prazeroso. Não pense nele como uma coisa que logo vai tornar a sua vida
muito sem graça, que você vai virar um santo, não. A gente está muito longe de virar santo e essas pequenas mudanças na nossa vida com certeza vão trazer grande alegria, porque toda esse plano de Deus para nós, todo esse plano de Deus para nós, ele está gravado na nossa consciência. Então, cada vez que a gente age segundo o Evangelho de Jesus, acende uma luzinha verde lá, acende uma luzinha rosa, existe um sinal dentro da gente que deixa a gente bem. E se a gente tiver dúvida disso, faz uma experiência. Quando Jesus fala assim, a verdadeira caridade ela é a benevolência para com o outro, indulgência com o erro do outro, o perdão, a paciência, né? Essa é a verdadeira caridade, e com um detalhe, sem segundos interesses, sabe? É fazer a caridade por fazer, sabe? Fazer por querer ver o outro bem, é fazer porque desejar o sucesso do outro, a alegria do outro, a prosperidade do outro. Esse exercício, ele é maravilhoso porque ele tira a gente dessa competição desmedida, ele vai fazendo brotar aquela essência do amor dentro da gente, isso fortalece, isso vai fazendo a gente descobrir essa centelha divina, redescobrir essa centelha divina dentro de nós e que vai nos trazer a alegria de saber que nós estamos seguindo o modelo de Jesus e tendo o Evangelho como nosso guia, porque essa é a melhor ferramenta para que nós possamos endireitar os nossos caminhos, né? Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Eu super recomendo que vocês possam ler, né, o texto de Emmanuel na íntegra e refletir sobre as colocações que nós fizemos aqui, tá bom? É sempre um prazer estar com vocês e que Deus nos abençoe agora e sempre e nos fortaleça para que nós possamos sempre estar atentos e firmes para endireitar os nossos caminhos com alegria, com suavidade, né? E com fé de que esse é a melhor forma da gente emparelhar o nosso caminho com o caminho do Cristo e vivenciar dias mais felizes, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço a todos.